Depois de aumentar o preço dos seus consoles, a Microsoft desiste de vez da guerra de consoles e anuncia Gears of War para PlayStation 5. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis! A Microsoft começou a semana redefinindo os fãs de Xbox. Depois de faturar alto com Indiana Jones e Forza Horizon 5 no PlayStation, agora é a vez de Gears of War chegar ao PlayStation 5. Sim, você tá vivo para ver o fim da guerra de consoles. Ou pelo menos, para ver a Microsoft desistir de uma vez de um dos seus produtos para focar nos jogos em todas as plataformas. E olha, isso aí não é ruim não. Na verdade é ótimo para quase todo mundo. Só não é tão bom para quem ainda sonha em comprar um Xbox tradicional como ele existe hoje. O jogo em questão é um remaster do primeiro Gears of War. Chamado de Gears of War Reloaded, ele será uma versão remasterizada do Gears of War Ultimate, disponível para Xbox Series, PlayStation 5, Steam, Xbox Game Pass no Day One e Xbox PC. O game chega com melhorias gráficas, texturas, iluminação, resolução, frame rate, tudo atualizado. Vai rodar em 4K nativos a 60 frames por segundo com texturas em 4K, nova tecnologia de iluminação e ambiência. E tem mais, a Coalition prometeu que no multiplayer a promessa é de 120 frames por segundo, som surround 7.1 em Dolby Atmos, frame rate variável e outras melhorias também. Não vai ser necessário ter uma conta Microsoft para jogar, a menos que você queira usar o crossplay entre plataformas. Porque no Xbox, né, claro, tudo já funciona integrado. Para quem já comprou o Gears of War Ultimate no Xbox em versão digital, o upgrade para o Reloaded será gratuito. O jogo inclui todas as DLCs, capítulos extras e vai custar $40. Vai vender pra caramba. É como sair de casa para morar sozinho pela primeira vez. Os fãs do Xbox estão sendo redefinidos como disse e queria Satya Nadella. A Microsoft desistiu de vender os consoles dela? Bom, parece que sim, né? Mas isso não significa que os Xbox atuais serão abandonados. Que eu tenho certeza, a Microsoft vai sustentar essa geração até o fim, mesmo que não faça mais questão de vender os consoles. A estratégia lembra muito o que aconteceu com o Windows Phone. E eu já vinha comentando isso daí com vocês há um tempo. As evidências eram muitas. O mais curioso nesse anúncio é um detalhe. A Microsoft chamou a versão de PC de Xbox PC e não Windows PC. Não, isso aí não foi um erro do título não. Nos textos oficiais eles continuaram usando o termo Xbox PC. Eu já falei nas lives, né? O próximo Xbox não vai ser um console como a gente conhece hoje. Faz sentido, né? Um Xbox PC seria mais fácil de desenvolver, tanto em hardware quanto em software. E se a Microsoft quer colocar os seus jogos em todo lugar, não faz sentido brigar com a concorrência mantendo um console fechado vendendo. E tem mais, se o Xbox PC realmente surgir depois dessa geração, a Sony não poderia impedir os jogos dela de rodar nesse hardware, dependendo de como a Microsoft estruturar isso daí. Ficou muito claro, a partir de agora a gente vai ver jogos do Xbox sempre no PlayStation. Não tudo de uma vez, mas aos poucos. Primeiro o Forza Horizon, a gente ainda não tem o 2, nem o 3, nem o 4. Agora a gente tem o Gears of War 1, mas ainda falta o 2, o 3, o 4 e o 5. Em algum momento, pode apostar, vão lançar uma coletânea para equilibrar tudo. E Halo já deve estar no gatilho com alguma coleção também. E Fable certamente foi adiado pelo mesmíssimo motivo. A Microsoft percebeu que ganha bem mais vendendo jogos em todo canto do que tentando convencer as pessoas a jogarem nos consoles Xbox. Na real, ela só conseguiu tornar o Xbox desejado na época do Xbox 360. Essa geração atual do Xbox, como conhecemos, com certeza deve ser a última. Mas isso não significa que o Xbox morreu. Pelo contrário, o Xbox está mais vivo do que nunca e mais acessível para mais pessoas. Os jogos estão vendendo muito no PlayStation, por exemplo. Também fica claro, o próximo Xbox será um PC ou talvez até um sistema operacional Xbox. O importante é, eles não vão deixar a gente sem um dispositivo para jogar, porque sem isso eles dependeriam das plataformas dos outros. Com o passar dos anos, o Xbox vai se tornar uma grande publicadora. E eu acredito que quem continuar comprando direto com eles terá sempre vantagem. A Microsoft só está mudando as coisas que sinceramente já não fazem mais sentido. E pensando bem, talvez nem faça mais sentido pra gente também. Se eles lançarem um Xbox PC, um sistema operacional, que seja, o que eu quero mesmo é continuar acessando minha biblioteca de jogos antigos e continuar comprando com eles. Um dia, pessoal, prepare-se, a gente vai ver algum CEO do Xbox subindo num palco da Sony ou da Nintendo para anunciar algum grande jogo. Acostume-se com isso e joguem seus videogames. Então é isso, Rani aqui. Até o próximo vídeo. Fui!